Salmo de número 51, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 7. Diz o texto assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Diga comigo assim: multidão das tuas misericórdias. Interessante que ele utiliza uma metáfora para falar desse tema tão maravilhoso que é misericórdia. Ele diz que Deus, ele tem uma multidão de misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu queria ouvir a voz da igreja. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo, faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Pai querido, no nome de teu Filho amado Jesus, seja conosco nesta noite, ó Deus, e traduza esse texto de maneira única, ó Deus, e nos faz viver esta palavra hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto, procure a versão Almeida e atualizada, o versículo de número 7, eu quero trabalhar com o versículo de número 7 desse texto, e o versículo 7, ele diz assim, na versão revista da Sociedade Bíblica: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve, do que a neve. Eu queria ouvir a igreja fazendo essa leitura. Vamos, 1, 2, 3. Talvez uma das consequências mais terríveis do pecado, talvez a mais terrível seja ela, é depois de cometer um pecado, depois de praticar um pecado deliberadamente, como Davi praticou. Aquele que cometeu o pecado, parece que ele entra numa areia movediça, ou parece que ele entra numa centrífuga, que o sentimento que ele começa a experimentar é que todos os dedos e todos os olhos e todas as espadas estão voltadas na direção dele. Parece que o pecado, embora ele já traga em si no momento primeiro, embora ele já traga em si no ato contínuo a sua prática, ele já traga um dano terrível. Eu acredito que o pior dano que o pecado traz é esse dia seguinte, esse day after, esse momento depois. O salmista está dizendo aqui nesse texto que o pecado que ele praticou, e foi um pecado terrível, ele cometeu um adultério,
Mas não apenas um adultério, ele também cometeu um assassinato. Ele foi co-participante de uma morte do marido da pessoa com que ele havia se envolvido. A primeira sensação que vai acontecer com ele é um sentimento de estar completamente sujo. E ele começa a dizer aqui nos primeiros versículos, no versículo de número 2, ele vai dizer: Deus, lava-me completamente. Ele é um rei. Você não pode imaginar que Davi aqui nesse texto está falando de uma sujeira debaixo das unhas. Ele não está falando de uma sujeira da poeira do dia a dia. Ele não está falando de uma sujeira de alguém que pisou num dejeto qualquer de um animal. O que ele está dizendo aqui é algo muito mais profundo. Ele está dizendo: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade. Ele não está dizendo que é uma sujeira de uma graxa ou de uma tinta que pegou na mão dele. Ele está dizendo que é uma sujeira diferente, totalmente diferente. Ele não conhecia essa sujeira. Ele está completamente sujo e ele não consegue se desconectar dessa sujeira. O pecado produz isso, e isso é desesperador, porque parece que é como aquela luz negra. Não sei se você já percebeu, a luz negra, quando ela está ativada no ambiente, ela mostra cores que a olhos normais você não consegue contemplar. Ela revela coisas que a olhos normais você não consegue enxergar. Davi está dizendo que a sensação do pecado, a química do pecado, ela produz isso. Foi muito agradável enquanto ele vivenciou aquele momento do pecado. Aquele momento do pecado em que ele estava envolvido, ele não percebeu a dimensão da desgraça que estaria acontecendo. Logo a partir daí, parece que tudo começa a desmoronar. Todos os mundos começam a cair. E a primeira palavra depois do pecado, depois daquele momento pseudo de sensação agradável, de prazer, ela dizer para ele: eu estou grávida. Eu estou grávida. E a partir daí parece que tudo começa a desencadear. É como um trem que está descarrilhando. É como um navio que está adernando. E quando ele recebe essa informação que ela está grávida, ele entra em pânico. E a cabeça dele começa a ter muitas agitações. E a primeira coisa que ele pensa é a seguinte: eu vou encobrir a gravidez dela. E diz o texto que Davi manda chamar o marido de Betseba, que é um soldado, que é um oficial, e que está lá no campo de batalha, está lá na guerra. Imagine você, vamos pensar aqui um contexto de Brasil. Imagine você que Davi mora no Rio de Janeiro, e Urias, casado com Betseba, ele está servindo a pátria brasileira em outro país. Ele está em outra região. Pense em um lugar distante. Lá está ele, é um soldado. Tente ver essa mecânica toda. Veja, Davi havia cometido um pecado no seu palácio, mas a partir daí todo um jogo de xadrez começa a ser movimentado no tabuleiro. Primeiro ele tem que achar um oficial, ele tem que achar alguém que diga: vá lá ao campo de batalha, corre lá, vai lá e diga para o comandante, dá uma dispensa para o militar Urias. E aquele oficial chega lá e diz: comandante, general, o rei me trouxe, me deu uma ordem. É para liberar o oficial, o combatente Urias. Mas Urias é um homem de importância, e o rei está pedindo que ele volte agora. E Urias não entende nada, e ele recebe aquela ordem, e ele volta para o palácio. Ele volta preocupado, quem sabe, ele não sabe o que se passa. Diz o texto que quando ele chega no palácio,
talvez imaginando, o rei deve ter uma nova ordem para mim, uma nova missão para me dar. Quem sabe ele tem um novo plano, quem sabe eu vou ser promovido, quem sabe ele tem uma coisa nova para me fazer, um combate novo, uma posição nova. E Davi olha para ele e diz: Urias, eu mandei te chamar apenas para que você vá para casa e fique com a tua esposa. E Urias, ele não entende nada. O que está acontecendo? Nós estamos numa guerra travada, uma guerra pesada. E o rei me tirou da linha de combate e me manda para casa. E Urias diz: não, rei, eu sou oficial, eu estou em guerra, eu estou com a tropa, meu lugar é lá, eu não posso ficar em casa. Davi tenta de tudo, mas Urias não arreda o pé. Então Davi tenta o plano 2. E o plano 2 é embebedar ele. E tenta embebedar, e ele embebeda ele e diz: você tem que ir para casa. Mas ele: não posso. Nada consegue mudar a atitude militar, o caráter de Urias. E ele disse: você tem que ir para casa, você tem que dormir em casa. Talvez já tivesse por detrás um plano mais ou menos assim: se ele chegar em casa, você tenha muito romance com ele, porque você está grávida e temos que encobrir esta gravidez. A Bíblia diz que Urias prefere dormir na rua, fora de casa. E há uma preocupação. Veja como o pecado, ele vai trazendo consequências, ele vai trazendo loucuras e mais loucuras. E quando Davi descobre que Urias não vai para casa, não vai se relacionar com a sua esposa que está grávida, Davi agora vai para o próximo plano. Escreve uma carta e diz assim para o comandante: ao receber essa carta, pegue o portador dela, que é Urias, e coloque ele no fronte mais perigoso, coloque ele lá no extremo mais perigoso, coloque ele no local mais perigoso, porque ele precisa morrer. Ele precisa morrer. E o texto vai dizer para nós que Davi, ele tem êxito no seu plano. Ele consegue literalmente tornar-se um assassino em primeiríssimo grau. Urias, ele é morto. Talvez para os companheiros ele virou um herói de guerra, mas para Davi, na verdade, ele foi apenas um bucha que foi assassinado pela própria loucura do rei. Sabe, isso produz consequências. Capítulo 51, o Salmo 51, ele vai dizer para nós isso. Davi agora está em desespero. Davi está em completo desespero. Ele descobre que o desespero que ele está vivendo do pecado só tem um jeito de solucionar. É o versículo 1, quando ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades. Não tenho outra escolha, eu não tenho nada para fazer a não ser depender da benignidade e da multidão das misericórdias. O texto começa dizendo para nós que ele começa a invocar a benignidade, a invocar as misericórdias de Deus. Mas no versículo 2 ele vai dizer uma coisa linda, que é: lava-me completamente. Lava-me completamente. Sabe, eu fico pensando quantos banhos Davi tentou tomar depois daquilo. Quantos banhos Davi, quantas roupas novas Davi tentou usar depois daquele ato. Mas cada vez que ele olhava para ele, para o corpo dele, ele se sentia completamente repugnante, fedorento, sujo, nojento. É assim que nós nos sentimos quando o pecado ainda não foi tratado em nós. É exatamente assim. A gente pode usar o perfume mais caro, a gente pode usar a roupa mais cara, a gente pode ter o melhor que você possa imaginar nessa terra, mas essa tragédia, essa desgraça vai estar conosco aqui. Ele vai dizer: lava-me e purifica-me, lava-me e purifica-me, lava-me e purifica-me. O interessante é como ele coloca a forma pronominal. Ele diz: a minha iniquidade e o meu pecado. Ele não está dizendo que o problema é de Betseba. Ele não está dizendo que o problema é de Urias, não,
é unicamente meu, é o meu problema, é o meu pecado, é a minha iniquidade, e eu preciso que Deus venha tratar comigo hoje. Eu preciso. Uma coisa suja, ela gera odor. Uma coisa, quando está suja, ela tem um odor que vai ser característico daquela sujeira. É assim que o pecado nos deixa. Sabe, às vezes, isso é tão fenomenal, que às vezes, quem está perto não sabe, mas o próprio sabe, e o próprio sente. É incrível. Parece que ele fica o tempo todo se sentindo a bola da vez, todo mundo está me olhando. É a sensação do pecado presente dentro da pessoa. É exatamente essa sensação. A segunda parte de Davi, no versículo 4, ele vai dizer que: olha, Senhor, eu pequei e pequei contra ti. Eu não pequei primeiro contra Urias, eu não pequei contra Betseba, eu pequei somente contra ti. Eu pequei e fiz o que era mal. Davi, nesse texto, ele está dando para mim aqui uma receita, uma aula, para mim e para você, que nós precisamos encarar o pecado da maneira como o pecado realmente é. Nós precisamos encarar o pecado da maneira como o pecado realmente é. O pecado sempre, primeiramente, é contra Deus. O pecado sempre, primeiramente, é algo que nós praticamos contra Deus e diante dos olhos de Deus. E o bonito nesse texto é que ele vai dizer aqui: de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Deus é justo. Tudo que vem acontecer, tudo que vem acontecer, não importa, Deus é justo. A justiça de Deus contra o pecado é uma justiça justa e real e autêntica. E eu não posso nunca me levantar contra a justiça que Deus vai praticar contra o meu pecado. Você entende isso hoje? Versículo 5, vamos para o 5. Eis que eu nasci em iniquidade. Esse texto é muito forte, porque Davi aqui nesse texto, ele vai dizer uma coisa muito linda, que nós pecamos em dois aspectos. Nós pecamos por uma decisão de pecar, e nós pecamos por natureza. Eis que eu nasci em iniquidade, ou seja, a minha natureza é pecaminosa. A nossa natureza é pecaminosa. Nós pecamos por natureza e pecamos por decisão de pecar. Nós pecamos por natureza e pecamos por decisão de pecar. Ter cometido uma loucura com Betseba foi uma decisão que ele decidiu tomar. Mas ele vai dizendo: Deus, eu não quero me desculpar disso não. Eu pequei por decisão. Primeiro ele vai falar: eu pequei por decisão. Mas eu também pequei, Senhor, porque eu nasci em iniquidade. A minha natureza é uma natureza caída. Todos nós temos essa natureza caída. Então nós temos que fechar algumas portas. Nós precisamos fechar algumas portas. Versículo de número 6, ele vai dizer uma coisa profunda: eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Sabe, irmãos, o que Deus espera de mim e de você? Uma só coisa: verdade no teu íntimo. O que mais alegra o coração de Deus é quando existe verdade no nosso íntimo. É quando dentro de nós há uma consciência total de verdade para com Deus. Davi é esse homem que faz loucuras, que se mete numa loucura. Mas Davi, ele tem vantagens e virtudes que eu peço a Deus que esteja no meu coração e no teu coração. Uma consciência plena, que não dá, é impossível esconder coisas de Deus. Versículo de número 7, e eu quero ficar trabalhando mais nessa parte agora. Eu queria ouvir a igreja nesse texto. Vamos, 1, 2, 3. Purifica-me com ensopo. E o quê? Lava-me e o quê? Esse texto diz para mim hoje, irmãos, que a nossa maior dificuldade de acreditar no perdão de Deus, acreditar na restauração de Deus, em Davi, milagrosamente, havia um quê diferenciado. Havia um quê diferenciado. E sabe qual é o nosso grande problema?
é que está faltando esse elemento que Davi possuía. E eu hoje quero dizer: Deus, eu quero vivenciar essa verdade que Davi vivenciava. Davi está dizendo a seguinte coisa, irmãos: Senhor, eu sei que se for purificado, eu sei que se eu for lavado, não há talvez, não há talvez, não há quem sabe, não há talvez, não há quem sabe, não há um dia, não. Ele vai dizer: Senhor, purifica-me e eu vou ficar limpo. Purifica-me e eu vou ficar limpo. Lava-me e eu vou ficar mais alvo que a neve. Você sabe o que Davi acredita nesse texto? Ele acredita no poder do perdão. Ele acredita no poder da restauração. Ele não tem dúvida. O diabo não pode: olha, Davi, não adianta, esquece, Davi, esquece, porque você adulterou, você matou um homem, você é um assassino. Davi, esquece. Ele não. Se ele me purificou, se ele me lavou, eu ficarei limpo. Eu ficarei mais alvo que a neve. Eu ficarei mais alvo que a neve. Eu queria que você dissesse para alguém perto de você, diga assim: acredite no poder do perdão. Diga isso: acredite no poder do perdão. Acredite no poder da restauração. Acredite. Irmão, se esse texto não está na Bíblia, se esse texto não está na Bíblia, eu diria hoje: olha meu irmão, o que é? Adulterou? Você é um assassino, um criminoso? Já era. Vou colocar uma marca sobre você. Quando Caim matou deliberadamente o seu irmão Abel, Deus o chamou para tratar, ele não aceitou. Deus o sentenciou, ele não aceitou. Você lembra o que Caim disse para Deus? Senhor, o meu pecado é maior que eu possa ser perdoado. Deus olhou para ele: rapaz, você é duro na queda, tu é um cara duro. Senhor, agora quando eu sair por aí, todo mundo vai querer me matar. Tá bom, Caim, vou te dar uma marca, vou te marcar. Eu vou marcar você para ninguém matar você. E ele saiu marcado. Mas sabe, meu irmão, a boa notícia desta noite é: se houve uma desgraça, uma tragédia em alguém aqui, eu quero que você acredite nesta palavra. Eu quero que você leia esse texto com agora uma autoridade de Deus. Eu quero que você declare essa mensagem profética. Você vai dizer: Deus, purifica-me e ficarei limpo. Você pode dizer isso? 1, 2, 3, diga assim: Deus, purifica-me e ficarei. Pastor, eu não sei, eu não tenho muita certeza, porque eu não sei. Não, Davi sabia: Senhor, se tu me purificar, eu vou ficar limpo. Diga: ficarei limpo. Diga: ficarei limpo. Lava-me. Olha essa coisa linda, irmãos. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi acredita que a lavagem que Deus tem para a vida dele é mais que o amo total. Davi acredita que a lavagem que Deus tem para a vida dele, diga assim, não vai deixar mancha, nem marca. Você pode acreditar nisso hoje? Diga assim: preciso acreditar no poder do perdão. Eu preciso acreditar. Você precisa acreditar, porque se você não acreditar no poder do perdão, você vai se tornar vítima do diabo. O diabo vai fazer você vítima dele, e você vai ficar o tempo todo como que sempre de cabeça baixa, sempre porque não é porque, não é porque, não é porque, não é porque. A sociedade, ela gosta de estigmatizar pessoas. Ela gosta disso. Ela gosta de marcar pessoas. E pessoas ficam marcadas com estigmas fortes. A beleza da palavra de Deus irmãos, que esse salmo está na Bíblia. Olha, Davi não devia ter feito aquilo. Davi não devia deliberadamente ter cometido aquele pecado. Mas ele cometeu.
Mas Davi vai dizer: Senhor, eu pequei porque decidi pecar, mas eu também peco por minha natureza. Minha natureza é uma natureza pecaminosa. Eu fico olhando criança, tenho netos, eu fico: Deus, como é que essa coisa é séria? Como é que essa coisa é séria? Como é que isso está na natureza do ser humano? Dias atrás, fiquei com os netos em casa. Aí você fala para um de 4 aninhos: fulano, dá o brinquedo para o teu irmão. Dá o brinquedo para o teu irmão. Ele não dá. Dá o brinquedo para o teu irmão. Ele pega e vai assim, vareja. Que vontade de chegar lá e pegar uma correia. Aí você se lembra: opa, é a natureza. É a natureza. Diga assim: natureza. É a natureza. Se eu bater nele, eu vou ter que dar uma coça também em mim. Porque a natureza nos faz dar fechada no outro. A natureza nos faz isso. A natureza está o tempo todo nos querendo levar para lá. Senhor, eu nasci em iniquidade. Sabe, irmãos, se eu tenho 2 elementos que estão concorrendo contra mim: a vontade permanente de pecar, a natureza que volta para o pecado. Hoje eu tenho uma verdade para mim: Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. E hoje eu tenho uma verdade para mim: meu irmão, se Ele me purificar, eu ficarei limpo. O diabo queria que eu dissesse: olha, Jaime, talvez, hein? Talvez você fique limpo. Olha, vai ter que botar na água sanitária, vai ter que botar num produto químico, vai ter que botar no sol. Talvez. Não, ainda tem. Talvez. Não, Satanás, 1000 vezes não. Se Ele purificar, eu ficarei limpo. Se Ele me lavar, eu ficarei mais alvo que a neve. Eu queria que você dissesse hoje: Senhor, me ajuda a crer no poder do perdão, a acreditar no poder restaurador do perdão. Eu preciso acreditar. Eu não sei o que ele escreveu na terra, quando aquela senhora foi apanhada no ato de adultério, e foi colocada no meio de uma roda de algozes prontos para matar aquela mulher. A Bíblia diz que Jesus começou a escrever com o seu dedo na areia. A Bíblia não diz o que ele escreveu. Não diz. Talvez tenha sido esse texto. Talvez ele escreveu: aquele a quem eu purifico, fica limpo. Aquele a quem eu lavo, fica mais alvo que a neve. Sabe, irmãos, o diabo não pode mais permanecer te acusando. Diga assim: Satanás, você não pode mais permanecer me acusando. Você não pode. Você não tem esse direito. Você não pode. Porque eu estou purificado. Eu fui lavado. Eu fui tomado pelo Senhor. E Ele me fez. Esse texto, esse verbo, a colocação verbal é linda, meu irmão. Pastor, e o que acontece? Ok, Ele lavou, Ele purificou, ficou mais alvo. E aí, como é que vai acontecer? E o que acontece agora? Sabe? Se você ficou lavado, se você foi purificado, se você foi lavado, você ficou limpo, completamente limpo. Versículo 8, olha o que vai dizer o versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Diga assim: depois de purificado, depois de lavado, vamos ouvir uma nova canção. O que você escuta antes? Antes você escuta acusação. Antes você escuta acusação. Antes você escuta o diabo te acusando, o dedo apontando: foi ele, foi ela, ele, ela. Antes é o diabo apontando o dedo, é acusação. Mas depois que o Senhor purificou, depois que o Senhor lavou, diz o texto que você vai ouvir júbilo e alegria. Você crê nisso hoje? Eu faço uma pergunta então: é isso que você está ouvindo hoje?
É isso que você está ouvindo hoje? Ah, não, pastor. Eu confesso que eu só estou hoje ouvindo e vendo os olhares, os dedos. Estou hoje ouvindo e vendo e sentindo as mãos que apontam. Você veio hoje aqui porque Deus quer mudar diante de você as coisas que você está enxergando. E eu profetizo isso sobre a tua vida hoje. Não porque eu esteja falando, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Diga, a Bíblia está me dizendo isso. Então eu queria que você hoje, aí onde você está, você fizesse essa oração. Não o que Davi fez, mas você vai dizer, diga assim: Deus, meu Deus. Diga, Deus, meu Deus, faze-me ouvir júbilo e alegria. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Pastor, eu só vejo reprovação, só vejo palavras pesadas, vadia, prostituta. Fique pensando aquela senhora que foi apanhada no adultério, sendo arrastada pelo meio da rua, até chegar a Jesus. Vadia, prostituta, mundana, garota de programa, pecadora, imunda. Você é a desgraça da sociedade. Bum! Jesus foi apanhada no adultério. Ela ouviu até chegar ali palavras perversas de acusação. Jesus escreveu na areia, talvez escreveu esse texto: aquele que eu purifico vai ficar limpo, aquele que eu lavo vai ficar mais alvo que a neve. Talvez ele escreveu: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E quando ela leu aquilo e ele entendeu aquilo, ele disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela abriu os olhos: não tem ninguém. Senhor, não tem ninguém mais aqui. Diga comigo assim: nem eu. Diga, nem eu te condeno. Vai em paz. Diga hoje, Deus deseja que eu escute uma nova canção. Deus deseja que eu escute uma nova palavra. É essa palavra que Davi diz: olha, eu mergulhei no pecado. Eu mergulhei no pecado. Davi adulterou, Davi mentiu, Davi cometeu um assassinato, Davi fez uma maluquice sem tamanho. Mas Davi disse: Deus, eu pequei contra ti. Eu contra ti pequei, eu pequei, eu desgracei tudo, eu sujei tudo, eu estou me sentindo sujo, podre. Está ruim, Senhor, está ruim. O interessante é que no versículo 3, Davi vai dizer uma coisa interessante. É muito forte o que ele vai dizer no versículo 3. O meu pecado está sempre, completa para mim, está sempre o quê? Está o quê? Diante de mim. Imagine você, esse microfone está nas minhas mãos, mas imagine você que ele estivesse preso na minha mão. Imagine você que ele tivesse ficado preso, como com uma amálgama, uma coisa presa nas minhas mãos, e eu permanentemente fosse obrigado a ter ele diante de mim. Eu vou para casa, eu dirijo, o tempo todo ele está na minha frente. É exatamente o que Davi está dizendo. O meu pecado está sempre diante de mim. Eu vou dormir com ele, eu acordo com ele, eu passo o dia todo, ele está diante de mim, ele está na minha frente. Sabe, tem gente hoje aqui, tem gente hoje assim, vendo como que um fantasma permanente diante dele. Há um fantasma apontando e dizendo: há um fantasma. Mas sabe, irmãos, há um remédio para o pecado. Há um remédio para o pecado.
E o remédio começa na misericórdia e na benignidade de Deus para conosco. Há um remédio. Agora o remédio é tão eficaz. Esse remédio não tem efeito colateral, porque diz a Bíblia aqui: quando eu sou purificado, eu fico puro, eu fico limpo. Quando eu sou lavado, eu fico mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Você crê nisso hoje? Amém ou não amém? Amém? Diga assim: depois de purificado, depois de lavado, eu vou ouvir um algo novo. Você vai ouvir um algo novo. Sobe o texto. Vamos para o 9 agora. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. É bonito quando ele diz isso, todas. Todas é o coletivo universal. Pastor, olha, Deus perdoou 90%, ficou só 10%. Não, o poder do perdão é o poder da totalidade. E eu queria que você hoje dissesse glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso. Olha, pastor, eu acho que Deus perdoou umas coisas que eu fiz. Não, Deus vai perdoar todas as iniquidades. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Versículo número 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Eu queria que você agora repetisse, fizesse essa oração agora. Vamos, 1, 2, 3. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Diga assim: coração puro e espírito estável. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo que é a seguinte coisa: olha, que esse homem foi aquele homem que Deus testemunhou e disse: esse homem é um coração segundo o meu coração. Mas Davi está dizendo: Senhor, meu coração ficou impuro, meu coração ficou sujo, meu coração ficou repugnante, ficou podre. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Há um poder criador, inovador de Deus nesta noite, nesse lugar. Diga assim: eu creio em Deus, que cria em nós um coração puro. Você crê nisso hoje? Deus cria um coração puro. Não me pergunte como, não me pergunte de que maneira, mas Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Você conhece pessoas que têm uma índole má, uma índole perversa? Você conhece isso? Você conhece alguém que tem uma índole má? Hoje de manhã eu falei sobre esse dentista americano que paga $50 mil para matar um leão indefeso. Um leão velho, 13 anos, covardemente, loucamente. O que ganha um homem para matar um animal? O que ganha um homem para matar um animal? As páginas policiais mostraram um cidadão, se é que podemos falar, machucando e maltratando um cachorro, batendo num cãozinho. O que ganha uma pessoa para fazer isso? É um coração perverso, é um coração duro, perverso. Não é porque é um animal que vai se fazer isso, é uma vida que ali está. Então não é certo isso, mas é uma pessoa dura, perversa. A Bíblia diz que Deus tem remédio para isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você se acha uma pessoa meia pegada forte? Quem sabe você devia fazer essa oração: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. Pastor, eu sou uma pessoa muito dura, eu sou uma pessoa que eu não tenho sentimento. Cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração. Faça essa oração, diga: Deus, cria em mim um coração puro. Agora olha que coisa linda: e renova em mim um espírito o quê? Diga estável. Diga estável. Estável é algo que está firme, está estável. Você conhece uma coisa? Qual é o oposto de estável? É uma coisa que está sempre complicada. Pastor, eu sou difícil. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, uma hora eu vou, uma hora eu não vou, uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Eu sou instável. Quem é que aguenta uma relação com alguém instável? Você conhece alguém? Conhece alguém que consiga conviver de forma harmônica com alguém que é instável?
é humanamente impossível. Davi está dizendo: Senhor, me dá um coração puro e me dá um espírito estável. Eu profetizo sobre tua vida isso hoje. Diga a Deus: eu quero ter um espírito estável, um espírito que tá alicerçado na tua palavra, estável. Ainda que a terra mova, ainda que tudo aconteça ao meu redor, você vai estar o quê? Estável. Deus tem essa estabilidade para você. Deus tem firmeza para você. E eu quero que você declare isso em nome de Jesus. Conhece aquela pessoa que não consegue parar no emprego? Não consegue parar em nada? Conhece essas pessoas? Hoje eu tive que desembainhar a espada e dar umas burdoadas em alguém hoje aqui, que estava de manhã na igreja. Fez um concurso, passou por um algo fenomenal. Eu não vou falar, mas é um algo muito especial no Brasil. Veio falar comigo hoje: pastor, ora por mim, pastor. Eu estou pensando em o quê? Eu falei: e o quê? E o quê? Não, eu estou pensando em sair, porque eu estou querendo fazer a obra. Eu falei: tu te converte, rapaz. Tu vigia, rapaz. Tu está orando pouco. Você nem se formou ainda. Não é porque eu estou pensando. Tu não está pensando nada, rapaz. Tu está dando lugar ao inimigo. Conhece aquela pessoa? Já começou 500 coisas e não concluiu nenhuma. Ó Deus, dá-me um coração puro e dá-me um espírito estável. Dá-me um espírito estável. Dá-me. Na hora eu peguei um outro que também fez a mesma escola que ele. Falei: fulano, exorta essa pessoa aqui. Ele começou no primeiro ano, fez o segundo, o terceiro, terminou, se formou, se graduou. Vá fazer as tuas aventuras depois de formado. Depois de formado. Porque senão, meu amado, você vai ser sempre essa pessoa instável. Instável. Uma pessoa instável não é confiável. Como vai confiar em alguém que é instável? Como? Deus me dá um coração puro e me dá um espírito estável. Faça essa oração. Faça essa oração, para que você consiga enfrentar todas as tempestades, como Paulo enfrentou lá em Atos. O Deus de quem eu sou e quem eu sirvo esteve comigo esta noite no meio dessa tempestade. Você entende isso hoje, amém? Diga, profetiza para quem está do teu lado. Diga assim: eu oro a Deus para que você tenha um coração puro, para que você tenha um espírito estável. Diga isso, para que você tenha um espírito estável. Um espírito estável. Nada é melhor, irmãos, nada é mais eficaz do que isso. O texto vai caminhando e ele vai chegar no versículo de número 12, ele vai dizer essa palavra: restitui-me a alegria da tua salvação. Vamos ler esse texto? 1, 2, 3. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sabe o que Davi está dizendo? Está tendo a coragem de dizer. A coragem de dizer. O verbo restituir significa o quê? Significa que ele teve um dia e deixou de ter. Ele teve um dia e pelo pecado ele deixou de ter. Ele está dizendo: Deus, restitui-me. Você sabia que você pode orar a Deus, para Deus tornar a trazer a você aquilo que um dia você já teve? Você não ouviu nem o que eu falei. Você sabia que você pode orar a Deus e dizer: Deus, torna a me dar aquilo que um dia eu já tive? Você nem ouviu ainda o que eu falei. Eu vou repetir. Você sabia que você pode dizer: Deus, torna a me dar aquilo que um dia eu já tive? Você entendeu isso? Então eu queria que você fizesse hoje essa oração. Diga assim: Senhor, meu Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, aquilo que eu já tive um dia, Senhor. Aquilo que eu já tive um dia. E por pecado, e por negligência, e por descuido, aquilo foi embora. Aquilo foi embora, aquilo foi embora. Eu perdi aquilo. Senhor, me restitui. Me restitui. Me restitui a alegria da tua salvação. Ele não está pedindo restituição de dinheiro, de carro, de bens. Não, restitui-me a alegria da tua salvação. Eu faço uma pergunta para você. Você já foi uma pessoa que
foi muito expansiva em dar glórias a Deus, em glorificar a Deus. Você perdeu isso? Você já foi uma pessoa que foi muito mais empolgada, animada no reino, em fazer a obra de Deus? Você perdeu isso? Experimente pedir novamente. Você já foi uma pessoa que foi usada por Deus em línguas estranhas? Deus te usou? Você perdeu isso? Experimente hoje dizer: Deus, me restitui. Me restitui. Eu quero voltar a ser aquilo que eu era. Eu quero voltar a ser aquela pessoa que eu era. Eu quero voltar a ser aquele cristão, aquela pessoa que eu era. Faça isso hoje. Diga isso. Fala. Deus, me restitui a alegria e me sustém com um espírito voluntário, um espírito apaixonado pelo teu reino, apaixonado por tua obra. Versículo de número próximo, 13. E eu quero terminar no 13. Porque o 13 eu diria que é a cereja. O 13 é a cereja. É a cereja do bolo. Diga assim: então ensinarei aos transgressores os teus, e pecadores se converterão a... Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, depois desse milagre sobrenatural na minha vida, eu vou me tornar uma testemunha poderosa de ti. Eu disse testemunha. Diga assim: então ensinarei. Diga: então testemunharei. Diga: então narrarei. Toda vez que eu atendo alguém que está enxafurdado no pecado, toda vez que eu atendo alguém que afundou, que se melecou todo no pecado, eu digo para essa pessoa: tire proveito disso. Tire proveito disso. Olhe para Davi. Tire proveito disso. Reconheça, peça, busque, restitua de Deus. E depois, transforme-se numa potência para testemunhar o poder miraculoso de Deus na tua vida. Então ensinarei aos outros que pecaram como eu pequei, aos outros que pecaram menos do que eu pequei, aos outros que pecaram mais do que eu pequei, aos outros que se melecaram como eu me melequei. Eu vou contar para eles, e eles vão o quê? Se converter. Diga assim: o meu testemunho será tão poderoso que vai produzir conversões. Por que você está desanimado hoje? Por que você não está dizendo: Senhor, eu vou pegar essa palavra, eu vou colocar em mim essa palavra é minha, essa palavra é para mim hoje. Deus está dizendo aqui na vida de Davi, que mesmo alguém que caiu no fundo do poço, caiu na lama, esse alguém pode se levantar e transformar-se numa potência poderosa de Deus. A pergunta é: quando vai começar esse então dentro do teu coração? Você ouviu o que eu perguntei? Diga para quem está do lado, diga assim: quando o então do novo tempo vai começar em você? Quando o então do novo tempo vai começar em você? Porque se o então não começar, você vai permanecer se rastejando pela lama, se rastejando pelo chão, sendo massacrado e vitimizado pelo diabo, sentindo todas as acusações de Deus. Deus hoje está dizendo para mim e para você, que mesmo alguém que foi no fundo do poço, Deus espera desse alguém um algo mais. Porque é Deus que vai fazer isso. Eu vou ensinar, eu vou anunciar, mas quem converte a pessoa é o Espírito de Deus. E Deus vai converter através da instrumentalidade que vai estar ativando em você. Amém ou não amém? Amém mesmo? Você crê nisso hoje? Diga assim: preciso acreditar no poder do perdão. Diga: preciso acreditar no poder da restauração. Eu preciso. Lembra o filho pródigo quando voltou? Ele voltou tocado por Deus, pelo Espírito, mas ele não acreditava muito no poder da restauração. Pai, eu pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser o quê? Teu filho. Eu já não sou. Eu estou voltando para
perguntar aonde é o DP, o RH, porque eu trouxe a minha carteira de trabalho, eu quero ser registrado como um trabalhador, eu quero ser empregado. O filho pródigo, ele não acreditava na plenitude, no poder absoluto do perdão. Quando ele volta achando que vai ser um empregado, mas o pai o recebe e diz: não, filho, você não vai ser empregado, eu vou dar a você o que a Bíblia não registra que você tinha antes. Eu vou dar a você um anel, uma sandália, um vestido, um cevado e uma festa. Deus hoje está dizendo para mim e para você hoje, que Ele quer nos levar para um status acima, um status superior. Deus está dizendo hoje para mim e para você, que você não pode nunca mais continuar com este sentimento que tem dedos apontando para você, Sabe, irmãos, se tem uma pessoa aqui que não podia estar hoje como pastor, essa pessoa aqui sou eu. Essa pessoa sou eu. Porque vivi enxafurdado no pecado. Mas há um Deus que quando vem até nós diz assim: eu vou te limpar, eu vou te purificar. Nunca mais ninguém vai me chamar de maconheiro. Nunca mais. Eu disse nunca mais. Porque Ele me limpou. Ele me fez uma nova criatura. Assim, quem está em Cristo é uma criatura reformada, restaurada. O quê? É uma nova criatura. Você entende isso hoje, irmãos? Você está entendendo isso hoje, pelo amor de Deus? Está entendendo isso? Versículo de número 7, coloca novamente o 7, eu preciso que você entenda isso. Diga novamente assim: purifica-me. Diga: purifica-me. E o que? Talvez, quem sabe, e o que? Ficarei limpo. A dúvida em Davi? Davi tem dúvida? Como é que está? Mais ou menos. Como é que está? Debaixo das unhas ainda está um pouquinho sujo. Como é que está? Eu fiquei limpo. Lava-me e ficarei o quê? Mais alvo que? Você sabe o que é mais alvo que a neve? Absolutamente nada. Ele usou uma figura, uma metáfora. Nada é mais alvo que a neve. A neve é o branco. É o branco chamado absoluto. A neve é o branco absoluto. Ele usou uma figura de linguagem, uma metáfora. Deus, se tu me lavar, eu vou ficar mais alvo que a neve. Você tem que acreditar nisso hoje. O diabo precisa saber que você sabe disso. O diabo precisa saber que você sabe disso. Em nome de Jesus. E quando você sabe disso, você começa a ouvir uma nova canção, você começa a ter o teu espírito completamente reavivado. Aí uma autoestima brota em você, você levanta a cabeça, e você marcha, e você canta, e você testemunha, e você glorifica, e o diabo vai ficar cada vez mais longe de você, porque Deus restaurou a tua vida. Aí você começa a testemunhar. Olha que coisa linda. Então eu vou ensinar, então eu vou pregar, então eu vou anunciar. E eles, os pecadores, vão o quê? Se converter. Porque vão acreditar que a minha palavra, o meu testemunho é verdadeiro. Você crê que o que aconteceu contigo vai ser na verdade ferramenta de Deus na tua vida para você ser um ganhador de almas? Você nem ouviu o que eu falei. Você acredita que as desgraças todas que aconteceram com você, na verdade vão se transformar em substância, em combustível, para você virar um ganhador de almas? Um ganhador de almas. Um ganhador de almas. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. É por isso. Quando alguém estava no fundo da lama, marcado por toda a podridão, toda a sujeira, quando o Senhor pega as pessoas e transforma, e limpa, e purifica, Ele sai com autoridade e diz: atenção pessoal, de lá eu saí, daquela lama eu vivi, daquele lugar eu saí. Você já viu alguém que foi
pai de santo, mãe de santo, liberto pelo Senhor, pregando o Evangelho para pessoas que praticam os cultos afros, a autoridade que tem sobre ele, e ninguém pode falar absolutamente nada, porque aquela pessoa diz: de lá eu vim, de lá eu saí. Aqueles que estão lá, conheço todos eles, e Deus me tirou de lá, Deus me arrancou de lá. Sabe, você tem uma graça e uma autoridade de Deus. É alguém que saiu da prostituição, é alguém que saiu das drogas, é alguém que saiu do mundo do crime, do mundo do crime. Ontem, essa semana, eu conversei com alguém que lida com marginais de facções, e a pessoa falou que: pastor, eu nunca vi nada igual. A autoridade que tem sobre essa pessoa, pastor, eu nunca vi nada igual. Testemunhou para mim e disse: pastor, às vezes tem 20, 30 indivíduos do mais alto calibre. Ele chega e diz assim: silêncio, e todo mundo cala, todo mundo cala, todo mundo para. Silêncio, é assim, 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 e todo mundo não dá um pio naquele local. Pastor, eu vejo isso. Sabe o que é isso? Esse texto é alguém que estava lá e Deus purificou, lavou, limpou, e Deus revestiu de autoridade para falar. Talvez não seja o teu caso, mas tua vida cometeu besteira, cometeu iniquidade. Então hoje é o dia. Hoje é o dia de você dizer: Deus, por que essa palavra está sendo pregada hoje? Porque hoje é o primeiro domingo de agosto. Aí fora o diabo criou, o Satanás criou um adágio que eu reprovo, eu repugno esse adágio. Eu vou criar um outro adágio hoje. Agosto é o agosto de Deus. Diga assim: agosto, agosto de Deus. Diga: agosto, agosto de Deus. Diga assim: agosto é o mês do novo começo. Não, tá. Diga assim: agosto é o mês do novo começo. Diga: agosto é o mês de acreditar no poder do perdão. Diga: poder do perdão. Diga: poder da restauração, poder da nova identidade. É o mês de agosto. Você entendeu isso hoje? Você entendeu isso hoje? Deus hoje está dizendo para mim e para você, e eu quero que você não saia daqui hoje sem essa decisão. Deus, olha, Deus, eu tenho esse fantasma, essa assombração dentro de mim. Ah, você fez isso, você fez aquilo outro, você fez aquilo outro, você fumou, você bebeu, você jogou, você traiu, você, olha, aquele fantasma que está como um zumbi dentro de você. Você vai dizer: Senhor, purifica-me do meu pecado, purifica-me do meu pecado. Senhor, me limpa, me lava das minhas iniquidades. Se você fizer isso hoje, você vai começar a melhor semana da tua vida. Você tem escutado só acusação, só seta, só palavra de juízo. Olha, vai morrer, vai dar câncer, olha, vai perder. É só juízos contra você. A partir de hoje, você vai ouvir essa palavra que aqui está: faze-me ouvir júbilo de alegria. Você vai ouvir júbilo de alegria hoje. Amém.